Que Deus, Espírito Santo, que nos trouxe até aqui hoje, possa também nos conduzir quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente nesse evangelho que nós ouvimos hoje, quando os discípulos falaram como é bom estarmos aqui. Amém. Meus irmãos, talvez não todo mundo, mas muita gente, apesar de que todos nós temos só uma boca e dois ouvidos, muita gente gosta muito mais de falar do que de ouvir. E a questão é a seguinte: em si não tem problema de falar, mas se a gente falasse só coisas boas, só coisas que ajudam os outros a crescer na fé, a alcançar os objetivos que Deus tem para eles na vida, fazendo bem aos que ouvem, como diz o apóstolo Paulo, estaria bom. Se a gente falasse bastante, mas a gente falasse só coisas boas, né? Mas a verdade é que a gente é tentado a falar muito mais do que ouvir. E a nossa língua, ela coça muito para falar mal dos outros. Tem gente que talvez nem lembra mais o que é o 8º mandamento, né? Que diz para você não mentir, não difamar, não, falar mal dos outros, não fazer fofoca. Enfim, às vezes a gente cai na fofoca, falando fofoca. E talvez, muitas vezes, ouvindo quem nos traz más conversas. Mesmo a gente sendo cristão, nós somos muito tentados a ferir os outros com as nossas palavras. E a gente é muito tentado também a ouvir mais o que não é bom. A gente é tentado a esticar os ouvidos para ouvir o que não presta. Tudo isso que eu falei para vocês, Deus sabe. Ele sabe que o pecado contamina a gente desde antes da gente nascer. E contamina também nossa língua, nossos ouvidos, né? Jesus fala lá no Evangelho, a boca fala do que o coração está cheio. Em outro lugar diz assim, a Bíblia diz, né, que as más conversas corrompem a gente. Então, como Deus sabe que a gente é assim, Ele fez pessoas falarem e escreverem o que Ele quer que a gente escute. A sua vontade para nós. E Ele mandou escrever isso na Bíblia. E no Evangelho de hoje, então, Ele faz um convite aqui para a gente, né? Escutem o que Jesus diz. Escutem o que Jesus diz. E quando eu disse para vocês que Ele fala isso na Bíblia toda, porque toda a Bíblia é Jesus falando com a gente, através dos profetas, dos salmistas, de todos os que escreveram. E vejam vocês que ouvir, escutar, tem um papel tão importante, mas tão importante na palavra de Deus, que Deus usa o ouvir para mudar uma pessoa, colocar nela a fé salvadora em Jesus. Veja o que diz o apóstolo Paulo. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, vejam, Deus usa esses pequenos órgãos que nós temos aqui para mudar a vida da gente. Ouvindo, a gente crê. Por isso, então, ele diz, escutem o que ele diz. Por que ouvir Jesus? Por que escutar o que ele diz? Por que a gente não escuta outros? Hoje, é tão fácil a gente ouvir
outras coisas, outros líderes, outras filosofias, né? É só ter um celular. Por que não ouvir outras coisas? O mundo tem tantas opções, né? Religiosas, opções de doutrina, mestres, místicos, líderes de todo tipo. O que Jesus tem de diferente, especial, para a gente ouvir a Ele? Por que escutar o que Ele diz? Eu quero trazer para vocês 3 motivos para ouvir Jesus. 3 motivos que só Ele pode oferecer para a gente. Só Ele pode fazer por nós. Primeiro, a gente vai escutar Jesus, porque somente Ele veio para dar a verdadeira vida e a salvação. Não teve nenhum outro profeta, nenhum outro mestre, nenhum outro líder que foi enviado como o único verdadeiro Filho de Deus, que cumpriu todos os mandamentos de Deus, que fez toda a vontade de Deus e que deu a vida por todas as pessoas, por todos os inimigos de Deus, inclusive nós, para livrar essas pessoas da condenação. Veja que a Bíblia elogia bastante Moisés, né? Lá naquela leitura do Antigo Testamento, também lá em Hebreus, depois em Hebreus 11 aparece de novo os heróis da fé. Mas nenhum deles pôde fazer o que Jesus fez. Eu quero ler algumas coisas aqui que Jesus diz no Evangelho de João. Vejam, lá em João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando, eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Um pouquinho mais para frente, em João 14, ele diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não tem outro caminho para Deus, só Jesus. E o mesmo Pedro, né, que esteve lá no monte com Jesus, ele diz lá em Atos 4 assim, ó: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Está falando de Jesus. Porque não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, nenhum outro nome, né, por meio do qual possamos ser salvos. Também em Hebreus e em Lucas, a gente ouve Pedro dizer assim: tu és o Messias que Deus enviou. Hebreus diz, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o apóstolo, o grande sacerdote da fé que professamos. Então, nem na Bíblia e nem na história do mundo houve outro tão especial. Um que era homem e Deus ao mesmo tempo. Um que era totalmente santo. E Deus o fez pecado no lugar da gente lá na cruz. Então esse é o motivo principal para a gente ouvir Jesus. Somente Ele veio para nos dar a verdadeira vida e a salvação. Eu ainda hoje vi uma postagem de alguém tirando foto lá naquele Buda, né, que tem aí, não lembro que lugar, né? É um lugar meio turístico, né? Aquele Buda, nada. Ele tem uns ensinamentos até interessantes, mas só. Ele não salva ninguém. Né? Dá uns bons conselhos, né? Não vale nem a pena a gente tirar foto lá. Tire foto aqui na igreja, mostre que você está aqui, tire foto do templo, né? Aí vale a pena. Por quê? Porque só quem está aqui é que deu a vida por nós. Escuta o que Jesus diz. Segundo motivo, porque Ele abençoa a gente ricamente. Além de Jesus dar para a gente a verdadeira vida, salvação, Ele dá bênçãos espirituais e materiais. Ele dá tudo o que a gente precisa para viver aqui nesta vida, mas principalmente na eternidade, né? Ele dá o pão diário e o alimento para a fé. E veja que interessante, né? Muita gente hoje em dia ensina assim, que Jesus vai realizar todos os seus sonhos, todos os seus planos. Olha o que aconteceu com Moisés.
tem certeza que o sonho dele era entrar na terra prometida com o povo que ele guiou, aquele povo, né, que xingou ele, que foi teimoso contra ele, contra Deus. Quando chegou na hora de entrar, provavelmente ele estava ansioso para entrar. E Deus disse, você não vai entrar. E morreu lá em cima daquele monte, olhando a terra, e não entrou. Né? Então, Deus dá tudo o que a gente precisa, sim, mas nem tudo que a gente quer. Jesus não morreu para salvar os nossos sonhos e planos, né? Mas para nos dar a terra prometida no céu. Nessa Moisés entrou, nessa nós vamos entrar. Então, meus irmãos, quando a gente ouve o que Jesus diz, a gente também se torna, como o Moisés foi, um instrumento nas mãos de Deus para guiar as pessoas para a terra prometida. Né? Essa foi a grande missão do Moisés, guiou eles até na entrada. Assim, a gente também pode ser instrumento na mão de Deus, produzindo frutos da fé ligados a Jesus. Agora eu quero ler mais 3 versículos aqui de João, olha só o que Jesus diz. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem produzir frutos que agradam a Deus sem estar ligados a Jesus. Aí ele continua. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Então, está falando, discípulo, ele produz frutos. E ainda mais um versículo aqui, ele diz assim, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria esteja completa. Então, quando Jesus nos ensina tudo isso, ele diz, eu quero que a minha alegria esteja em vocês, e aí eu também vou ter uma alegria completa. Então, ouvir Jesus é um privilégio, meus irmãos, porque ele sempre quer nos abençoar. E vem o terceiro motivo para a gente escutar o que Jesus disse. É porque somente nele nós temos o verdadeiro propósito de vida. Somente ele dá para nós o verdadeiro propósito de vida. Vejam, a maioria das pessoas busca, né, um propósito, um sentido para a sua vida. E a gente tem, né, todos nós temos aqui uma vocação que Deus nos dá aqui nesse mundo, que nos dá um propósito, um sentido, né? Por exemplo, a vocação de muitos de vocês aqui é agricultura. E vocês fazem isso, né, com cansaço, com, né, desgaste, mas com alegria, com satisfação. Tem gente que é médico, tem gente aqui que é professor, ou já foi, né, professor. Tem gente aqui que trabalha, né, com música, tem gente que trabalha com ônibus, e assim por diante. Deus nos dá essas vocações, para através delas a gente servir os outros e ganhar o pão de cada dia. E assim as pessoas vão buscando, né, os seus propósitos. E aí as pessoas buscam algo mais profundo, né, aquele sentido da vida. E muitos acham que vão encontrar o sentido da vida na sua profissão, ou numa religião, ou nas drogas, nos vícios, nos prazeres do mundo. Quantos acham que vão, talvez, encontrar a maior alegria que tem na vida agora no carnaval? Muitos também acham que vão encontrar o propósito e o sentido da vida em fazer sacrifícios, em obras de caridade e em várias outras coisas, né, que a gente pode encontrar no mundo. Agora, olha só. Quando alguém inventa uma coisa, o inventor é o que melhor sabe para que serve o que ele inventou. Quem inventou a gente? Quem criou a gente? Deus. Então, ele é o que melhor sabe o que é o melhor sentido e propósito para a nossa vida. Só ele pode nos dar o verdadeiro sentido e propósito. E como é que ele faz isso? Também através de Jesus. Jesus não só morreu e ressuscitou pela gente, mas ele nos deu o seu Espírito Santo. E com o Espírito Santo nos deu dons e nos deu
uma grande missão para nós enquanto estamos aqui nesse mundo, esperando para entrar lá na terra prometida, né? Lá no céu. Qual é a missão que ele dá? E essa então é para todo mundo, independente da sua profissão, se você também é pai, mãe, filho, vô, vó, ele diz assim para todos nós: vão, portanto, e façam discípulos de todos os povos do mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. E eu estou com vocês todos os dias. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, veja, não tem nenhum segredo, meus irmãos, né? Eu já ouvi também gente falando, você vai encontrar o propósito que Deus tem para a sua vida, e a pessoa fica pensando, o que será, né? Uma coisa deve ser muito especial. E é especial, mas não é nada além disso aqui. E isso aqui já é serviço para uma vida inteira, né? Ele diz assim, vocês agora vão encaminhar pessoas para a terra prometida. Vocês vão fazer discípulos, como? Batizando e ensinando o que eu ensinei para vocês. Como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Então, lá na sua profissão, lá na sua casa, lá na sua rua, onde você estiver, você é o meu, vamos usar essa palavra, né? Você é o meu Moisés. Você tem que libertar as pessoas da escravidão. Que escravidão? Do pecado. E levar elas para a terra prometida, o céu. Como? Levando Jesus para elas. Para a gente cumprir esse propósito, meus irmãos, isso não é uma obrigação nem um peso para nós, né? A gente cumpre esse propósito estando conectado a Jesus, como ele diz lá em João 15, né? Só com a força que vem dele, com a orientação que ele nos dá, a gente pode levar o evangelho para tanta gente ao nosso redor que ainda está ouvindo vozes que levam para longe de Deus. Falsos mestres, falsas propostas de vida, alegrias, né, passageiras, pessoas que ainda têm propósitos errados e ainda têm vidas sem sentido e vidas sem direção certa. Né? Pessoas que acham que estão no caminho certo, mas estão iludidas. Então, só Jesus pode fazer vocês e eu colocarmos os interesses dele acima dos nossos. Segui-lo até o fim. Para ter a vida verdadeira, para ser recebidos na glória de Deus, como a gente lê aqui também em Lucas, um pouquinho antes do nosso texto aqui. Então, meus irmãos, isso aqui parece, né, bastante simples e óbvio, né? Escutem o meu filho, escutem o que Jesus diz. Mas Deus já sabia, né, que a gente, como eu falei no começo, ia ter coceira nos ouvidos para ouvir outras coisas, coisas que nos agradam mais, que agradam o nosso eu pecador. Mas ele diz, escute o que Jesus disse. E o que é esse escutar, então? É muito mais do que a gente ouvir, né, as palavras. É a gente confiar em Jesus, amar Jesus, viver no seu amor, no seu perdão cada dia. Eu li uma coisa ontem ou hoje que eu achei muito interessante, que fala assim que hoje nós temos muitos cristãos em várias igrejas que são cristãos culturais. O que é isso? Eu vou na igreja porque é costume. Eu vou na igreja porque meu pai e minha mãe vão, né? É legal até ir na igreja, então eu vou. Mas muitas das pessoas é só isso, é só uma cultura, né? Um costume. Quando Jesus fala assim, agora pega a tua cruz e me siga. Opa, aí não. Eu li uma outra coisa, uma história que eu tinha ouvido há muito tempo, né? Um grupo de cristãos lá na Alemanha, não lembro bem o ano, mas há muito tempo atrás, de 1700 e pouco. Eu acho que é um exemplo muito bonito, não quer dizer que a gente tem que fazer isso, mas ficou na mente do amar Jesus. Eles queriam fazer missão num país
onde o governante lá, acho que era na África, ele proibia totalmente entrar missionários cristãos. Mas lá havia escravos. Então, esse grupo de cristãos lá na Europa, acho que era na Alemanha, eles entraram em contato com um vendedor de escravos. E eles falaram assim: nós queremos que o Senhor nos venda como escravos para aquele rei daquele país. Nós vamos lá trabalhar de escravo lá, porque aí nós podemos entrar lá e falar de Jesus para os outros escravos. Veja que exemplo bonito, né? De amar Jesus e amar quem não conhece Jesus. É um exemplo que eu quero dizer que muita gente, né, gosta de ser cristão, só enquanto ser cristão é só a gente sentar aqui na igreja, né, ouvir e tal, só isso. Vai além disso, né? É realmente levar Jesus para os outros, mostrar o amor de Jesus para os outros. Assim como a gente precisa comer para sustentar o corpo, a nossa alma precisa ouvir Jesus para ser saciada, para se manter viva na fé. Então, como é que a gente ouve? A gente está fazendo isso agora aqui, né? Ouvindo uma mensagem, ouvimos as leituras, os hinos que a gente canta são todos baseados na Bíblia, a nossa liturgia também, né? A gente ouve Jesus quando a gente vem num estudo bíblico, quando a gente vem no grupo de jovens, de servas, né, de leigos, todas as oportunidades que a igreja dá para nós, um estudo online. Tem pessoas, meus irmãos, que talvez só vão conseguir ouvir a palavra de Deus se vocês pegarem depois esse sermão que está sendo gravado aqui e vocês mandarem para ela. Porque talvez ela está no hospital, ou está acamada em casa, ou simplesmente ela não quer vir numa igreja, mas, poxa, eu vou mandar o sermão do pastor lá, quem sabe ela fica curiosa e olha, né? Então, eu tenho ouvido relatos de outros pastores, de muita gente que está vindo para a igreja porque primeiro viu alguma coisa na internet. Viu um estudo, viu um sermão, coisas assim. Então, vocês vão ouvir eu falar muito disso aqui, né? As orações que eu mando nos grupos, o sermão, mandem para outras pessoas. Não é só para vocês olhar e que bonito, é para espalhar, para atingir mais gente, para que eles possam ouvir Jesus através de nós. E aí, escutando, né, o que Jesus diz, meus irmãos, um dia a gente vai estar com Jesus, com Moisés, com Elias, com os apóstolos, com todos os salvos lá na glória. E lá vai ser tudo perfeito. Lá nossos ouvidos, boca, olhos, vão servir só a Deus, com alegria. Vão servir ao Senhor que nos ama e nos salva. Lá nós vamos cantar com os anjos, louvores perfeitos e maravilhosos para os ouvidos de Jesus. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Corais, aqui na cidade mesmo tem um, né? Que a gente, assim, fica emocionado de ouvir, né? Que coisa linda! Nós vamos cantar um dia no céu, junto com os anjos, para Jesus. Aí vocês vão ver o que vai ser lindo. Para isso, enquanto a gente está aqui, a gente tem que escutar Jesus, somente a Ele. Porque só Ele veio para nos dar a vida verdadeira, só Ele nos abençoa ricamente, e só Ele dá para nós o verdadeiro propósito e sentido para a nossa vida. Escutem o que Jesus diz. O que Ele diz para nós aqui em cada culto, meus irmãos, seja o culto mais longo, mais curto, com uma liturgia diferente, não importa. O que Ele sempre diz aqui na igreja, você pode ter certeza que nessa igreja, o que Ele sempre vai dizer para nós é: coragem, meu filho, porque os seus pecados estão perdoados. Cada vez que você vier aqui e você confiar em Jesus, você pode sair daqui para mais uma semana com essa certeza: os meus pecados estão perdoados, por isso eu posso ter coragem. Como é bom a gente ouvir isso, né? Como é bom a gente estar aqui. Como é bom outras pessoas ouvirem isso. Então vamos escutar sempre essa maravilhosa palavra de salvação. E guiados por Jesus, vamos falar isso para todas as pessoas. Comece na sua família, comece com seus amigos.
Se você não sabe falar muito bem, pega ali os livrinhos da Hora Luterana, dá de presente ali, o livrinho vai ajudar você a falar. Ou então, posso te mandar um negócio no WhatsApp? Aí manda o sermão do pastor, ou de outro pastor, né? Manda uma devoção. A Hora Luterana tem as devoções no celular também de graça. Enfim, né? Muita gente ainda precisa ouvir Jesus para também receber a salvação. Então, meus irmãos, eu vou repetir, né? Escutem o que Jesus diz. Jesus diz que nos ama, nos salva e através de nós quer salvar muita gente. Amém.